Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. O meu nome é Mara Tribuna e hoje vamos falar sobre a família imperial do Japão, concretamente sobre o impasse que se está a verificar na sucessão. O Japão é uma monarquia parlamentar, o que significa que tem um imperador que não exerce funções governamentais nem políticas, mas é um importante símbolo do Estado e da unidade do povo. Esse imperador chama-se Naruhito e tem uma filha chamada Aiko, a princesa Aiko. Ela é a única herdeira e a herdeira legítima do trono do seu pai. No entanto, há uma lei no país que proíbe as mulheres de serem imperatrizes, ou, por outras palavras, só os homens é que podem ascender ao trono da monarquia mais antiga do mundo. Antes de avançarmos, queria só fazer um pequeno preâmbulo aos nossos ouvintes também. Eu estive recentemente 3 semanas no Japão, já era o meu destino de sonho há muito tempo. Fiquei fascinada com muitas coisas e este tema foi uma delas. Eu soube da crise que a família imperial está a atravessar numa tour, numa visita que fiz com um guia local, que entre muitas coisas nos contou que a princesa Aiko é absolutamente adorada no Japão, é uma verdadeira estrela. A maioria das pessoas gostava que fosse de facto a próxima imperatriz e há até sondagens que vão saindo que comprovam isso mesmo. No entanto, esse cenário será praticamente impossível e também já vamos perceber porquê. Para nos falar sobre este assunto, temos connosco hoje Koichi Ozamura, politólogo e investigador na Universidade de Viena, que é filho de pai japonês e mãe brasileira. Olá, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, olá a todos. A edição técnica deste episódio é de João Martins. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. O Japão já teve 8 imperatrizes mulheres no passado, entre os séculos VI e XVIII. Acredita-se que a linhagem masculina de toda a família imperial, isto é, que todos os 126 imperadores do Japão são descendentes da deusa do sol chamada Amaterasu. Segundo, pelo menos, a mitologia do Shintoísmo, que é a religião mais predominante do Japão, a par do budismo. Koichi, com estes antecedentes, o que é que impede o Japão de colocar uma mulher no trono? Pois bem, primeiramente, indo um pouco na história do país, como você apresentou, existe essa mitologia de que a família imperial descende da deusa do sol, a Amaterasu, e então, historicamente, podemos dizer assim, de forma mitológica, existiram aproximadamente 2 imperatrizes ali desde a época do século VIII antes da era cristã. E então são considerados assim, personagens lendários, né, mas de forma histórica, que realmente há documentos comprovando, foram 8 imperatrizes, sendo a última, ela abdicou do trono em 1771, então já tem bastante tempo, né, desde que a existência de uma mulher no trono deixou de acontecer. Então, existe uma lei no país, uma lei que, na verdade, a primeira versão dela ela foi sancionada, foi promulgada, né, em 1889, que ela estabelece o parentesco agnático, ou seja, ele é somente passado dentro da linhagem masculina, né, então somente o filho que pode herdar o trono. E essa lei, então, ela foi posteriormente, digamos, colocada de forma ainda mais rigorosa, foi restringida em 1947, quando foi determinado que somente os descendentes diretos do atual imperador que podem ascender ao trono, né? Então, até então, né, inclusive essas próprias 8, né, cerca de 8 imperatrizes que existiram ao longo do tempo, elas, na verdade, elas atuaram mais ou menos como uma espécie de regente, e tal como eu, como brasileiro, né? Então, a história mostra, né, quando o Dom Pedro I ele abdicou ao trono, então teve um período de regência no Brasil até que seu filho, Dom Pedro II, ele pudesse ascender. Né? Então, por isso, né, conforme essa atual lei que existe, que vigora no Japão, a princesa Aiko ela não teria esse direito, digamos, de ascender ao trono. E para que a princesa Aiko pudesse um dia, eventualmente, ocupar o lugar do seu pai, o imperador Naruhito, a lei, lá está, que permite apenas a sucessão masculina, teria de ser alterada pelo Parlamento japonês, portanto,
uma questão política. Acha que esse cenário é provável? Sendo sincero, não. Sim. Né, considerado a atual composição do parlamento japonês. O Partido Liberal Democrático, né, que é esse que vem vigorando desde basicamente do fim da Segunda Guerra, atualmente ele compõe cerca de 75% da Câmara Baixa, né, da Casa dos Representantes. E só esse partido sozinho, eles são 68 cadeiras que ocupa, e aí tem mais uma coalizão, né, que complementa o resto. Então, é muito mais fácil ter essa supermaioria bloqueando qualquer tipo de medida, digamos, progressista, né, de forma assim, a paridade de gênero, alguma coisa assim que venha a dar a possibilidade da princesa Aiko de ascender ao trono, do que aconteceu o oposto, que é esse parlamento atual fazer tal, assim, liberar essa possibilidade. O primeiro-ministro anterior, né, o Shigeru Ishiba, ele tinha já uma visão um pouco mais liberal, então ele era bastante favorável que essa linha de sucessão ao trono pudesse ser estendida às mulheres também, porém a sua visão foi completamente vencida, e isso se tornou ainda mais comprovado no ano passado, quando a primeira-ministra atual ela tomou posse. Sim, exatamente, e por falar nela, o Japão fez história recentemente ao eleger Sanai Takahashi, ou seja, a primeira-ministra. Ela foi eleita nas legislativas de outubro do ano passado. E, portanto, a ascensão de Sanai Takahashi deu expectativas aos mais esperançosos, ou seja, será que uma mulher também pode ser imperatriz? No entanto, a própria chefe de governo é extremamente conservadora e opõe-se à ascensão da princesa Aiko ao trono imperial. Não acha que é um bocadinho contraditório que a primeira mulher a tornar-se primeira-ministra do Japão não queira uma mulher como imperatriz? Sim, eu acho que contraditório é uma palavra bastante interessante, porque ela já se mostrava desde muito tempo, assim, ela já está envolvida na política, né, desde os anos 90, e sempre se mostrou uma pessoa bastante conservadora, né, então, claro, ela representa, digamos, na verdade, eu pessoalmente acredito como a indicação dela, presidente do partido e, por consequência, primeira-ministra, se tornou muito mais uma espécie de sinal que o Partido Liberal Democrático passou aos eleitores de que nós estamos nos modernizando, né, do que qualquer coisa relacionada especificamente a políticas mais liberais, mais progressistas, digamos assim. Né? Então, só para a gente poder ter uma ideia, o gabinete dela atualmente ela possui 22 ministros. Dentro desses, apenas 2 são mulheres, né? Então isso já mostra esse desequilíbrio de gênero. Então ele já corta de uma vez essa imagem de que uma chefe de governo, né, uma primeira-ministra mulher criaria um governo, digamos assim, mais balanceado, e não é o caso. Né? Então ela, não apenas isso, mas em relação a outros tipos de debate de gênero também, ela já se mostrou completamente contra. Então, um tema que está bastante em voga no Japão já, assim, há muito tempo, né, é a questão de manter, a mulher manter o sobrenome uma vez que ela se casa. Né? Então, por exemplo, na Europa é bastante comum, né, vermos mulheres ou mantendo seu sobrenome de nascença, ou então adotando o sobrenome do marido, mas mantendo o seu próprio nome, e o marido fazendo o oposto. Né, isso também acontece bastante, mas no Japão isso, no momento, é visto como ilegal, né, e cria uma série de problemas, inclusive para estrangeiros. Sim. Mas, então, assim, claro que ela também apoia, tendo em vista as questões de taxa de natalidade, que a gente sabe que são bastante críticas no Japão, então ela também, por outro lado, ela apoia a criação de benefícios fiscais para empresas que venham a facilitar algum tipo de apoio às mulheres, mas em termos práticos, assim, de, digamos, cotas de gênero seja para empresas, seja para até mesmo na política, ela é completamente contrária a isso. E pegando também no que estava a dizer, outras monarquias do mundo, e sobretudo na Europa, atualizaram as leis de sucessão nas últimas décadas, ou seja, o critério da descendência exclusivamente masculina deu lugar ao da primogenitura, independentemente do primeiro filho a nascer ser rapaz ou rapariga. Acha que o facto de o Japão não se ter atualizado também se pode dever à sua sociedade tradicional e ainda conservadora e também patriarcal em alguns aspectos, como também acabámos de falar? Sim, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Né? Então, existe um senso comum de que o Japão ele vive os anos 2000,
enquanto ainda estão presos nos anos 1970 e 1980. Né? Então, ele passa toda aquela imagem, você acabou de relatar, né, que esteve no Japão, pode ver, né, toda aquela modernidade, né, o avanço tecnológico, tudo brilhando, né, pelas ruas. Sem dúvida. Né, mas ao mesmo tempo, por baixo dos panos, a gente vê uma sociedade bastante presa ao conservadorismo que vem vigorando, né, há muitos séculos, né? Então, isso acaba por impedir que as mulheres elas venham buscar assim, seu desenvolvimento pessoal e profissional, para que, em contrapartida, elas, entre aspas, né, e muitas aspas, ela venha cumprir o seu papel de mulher que seria dentro de casa. Né? Isso é basicamente a visão japonesa. E aí, como reação em cadeia, o que eu acabei de falar, né, nós temos esse declínio drástico da população, justamente que é pelo fato de que as famílias elas não têm mais condição, né, de manter assim, elas não têm condição de gerar novos crianças, né? Então, às vezes o casamento ele acontece muito tarde, e por questões de saúde, lógico, né? A gente sabe das limitações, então isso acaba se arrastando numa reação em cadeia. Então, a sociedade japonesa ela é bastante conservadora, e isso a gente vê também se traduzindo no que acontece na política. Sim, estava a falar também dos papéis de género e do casamento. E estava-me a lembrar também aqui que, portanto, a mãe da princesa Aiko, a imperatriz Masako, que se casou com o imperador Naruhito, ela só teve uma filha, ao contrário do expectável, pelo menos pela sociedade, e pronto, não sei até que ponto, são só rumores, mas pelo menos o facto de não ter tido um filho varão, como esperado, terá sido um dos motivos da sua depressão e do seu isolamento durante pelo menos uma década no Palácio Imperial em Tóquio. Ou seja, afetou-a bastante e afetou a família, ainda por cima. Ela não era da monarquia, ela era uma plebeia, entre aspas. Exato, existe todo esse tabu, né, de ter uma pessoa que, em princípio, não faz parte daquele meio, né, ascender ao trono. Então, tudo isso, assim, são questões na qual a sociedade japonesa ainda está bastante presa, enraizada. E hoje, o impasse afeta imediatamente a princesa Aiko e o príncipe Hisahito, mas o problema estende-se além da sucessão, ou seja, a família imperial está a extinguir-se aos poucos. De momento tem apenas 16 membros, dos quais 5 são mulheres solteiras, incluindo a princesa Aiko, e eu pergunto se o futuro do trono repousa sobre os ombros de Hisahito. Eu acredito que não. Né? Na verdade, antes do próprio Hisahito, existe o irmão mais novo do atual imperador, sim. o Fumihito, né? Que ele é chamado príncipe, né? E também herdeiro presumido. Ou seja, de acordo com essa lei que eu citei no início, de 1947, somente os descendentes diretos do atual imperador que podem aceder ao trono. Ou seja, mas né, atualmente só existe uma descendente direta, que seria a princesa Aiko. Então, seguindo a ordem dessa ordem de, entre aspas, de prioridade, sim. a ordem de sucessão, né, seria então, em sexto lugar aparece ali os parentes, né, os irmãos do atual imperador. Somente nesse caso, então, o seu irmão mais novo, o Hisahito, ele poderia ascender ao trono no caso de não haver ninguém ali. Assim, ele já não pode, né, em princípio, ter um filho, então seria a única opção, de acordo com a legislação atual, seria ascender ao trono o irmão mais novo, Fumihito. Sim, digo isto também porque ele tem 19 anos ainda, é o sobrinho do atual imperador, é primo da princesa Aiko, portanto, e é o único homem mais novo, da geração mais jovem, pelo menos da família imperial. E é por isso visto como o próximo imperador do Japão, ou pelo menos o futuro próximo imperador do Japão. E mesmo a terminar, queria também perguntar-lhe se acha que a revisão da lei da família imperial japonesa será inevitável um dia, caso o Japão queira manter a sua família viva. Sim, eu acredito que seja inevitável, né? Então, inclusive no momento, atualmente, nessas últimas semanas, está em debate um projeto de lei que ele viria a permitir que mulheres que venham a se casar, mulheres da família imperial que venham a se casar, que elas mantenham o título
princesa, né? Sim, ou seja, porque se casarem com plebeus, perdem o estatuto e são expulsas, entre aspas, da família. O mesmo não acontece aos homens. Exatamente. Né? Então, houve, né, então, em 2021, uma das filhas do príncipe Fumihito, né, a Mako, ela precisou abdicar o trono. Exatamente. Não o trono, mas o posto de princesa. Sim. Isso, né? E, então, da mesma forma, a princesa Aiko, que seria a descendente direta do atual imperador, caso ela venha se casar, ela teria também de abdicar ao título. Né? Então, mesmo que a princesa Aiko viesse a gerir um filho né, no futuro, esse filho também estaria fora da família imperial. Então, o dilema que a sociedade japonesa, e também, claro, o governo, a política japonesa vive hoje, né, é de... Ela deve se apegar às tradições superficiais, né, que seria manter essa questão de ter uma linhagem masculina, estritamente masculina, ou se ela se apega às tradições, digamos, profundas, que seria a própria estrutura, a existência da família imperial. Né? Então, é isso que está em debate. A atual primeira-ministra já se mostrou completamente contrária à ideia de matrilinearidade, ou seja, né, sim, que possa ser pela linha feminina, sim, materna, vá. Exato, né? Então, mas, bem, nós não podemos prever o futuro, né? Então, sim, não há uma discussão que ainda está a ser tida no Parlamento e pronto, que é de facto para permitir alargar, ou seja, por um lado para que as mulheres possam ficar na família imperial depois de se casarem com cidadãos comuns, digamos assim, e por outro também para que aqueles homens que foram expulsos da família real durante a ocupação japonesa, portanto na Segunda Guerra Mundial, que são chamados os ramos colaterais, pudessem ser reinseridos na realeza. Mas pronto, como diz, é uma proposta que ainda está a ser discutida. Eu penso que a sessão legislativa vai terminar em julho, 17 de julho, e teremos de aguardar para ver qual é o resultado. Koichi, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e pela conversa. Agradeço também ao João Martins pela edição técnica e a si que nos ouve. O Mundo a Seus Pés regressa na próxima segunda-feira com outros protagonistas e assuntos. Até lá!